Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Neto e eu ajudo as pessoas a ganharem dinheiro ou aumentarem o seu lucro com escolas profissionalizantes. No vídeo de hoje, eu vou te explicar como você pode montar um processo de crescimento contínuo para a sua escola, para que você chegue no seu faturamento desejado o mais rápido possível. Eu quero que fique bem claro para vocês. Eu não vou ficar aqui falando como um palestrante ou um professor cheio de conteúdo teórico e que no final você não vai saber aplicar. Eu quero dar dicas de como você fazer isso no seu dia a dia, que você pode aplicar amanhã na tua escola. Então, é muita ideia boa, sem mimimi, sem slides. É ideia aplicável para o teu negócio. Vamos começar. Para a gente começar, dá uma olhada no faturamento da minha escola nos últimos 5 anos. Nós crescemos uma média de 20% por ano. É muita coisa. Eu vou te explicar como você pode fazer isso na sua escola também. Eu precisei de muita criatividade, de muito tempo, de acertar e errar o tempo todo para chegar nesses números. O que eu quero hoje é te dar um atalho para que você consiga chegar nos seus números sem precisar errar e sem precisar fazer tantos testes no seu negócio. A história da nossa escola é formada por recorde atrás de recorde, porque nenhum ano a gente diminuiu, todos os anos até hoje a gente cresceu. Independente da crise, troca de funcionário, troca do comercial, troca de professor, a gente nunca deixou de crescer. Sabe por que isso acontece? Porque quando você tem uma base forte, ou seja, um modelo de negócios que de fato funcione, e você cuida disso todo dia, com motivação, reservando um tempo para a sua equipe, treinando, com certeza o seu negócio vai decolar. Você já deve ter visto uma foto na internet onde o prestador de serviço ele vai a uma fábrica que está parada por conta de uma máquina que quebrou e a pessoa simplesmente aperta um parafuso e ela cobra R$ 1.000 na nota fiscal. E lá ela descreve: apertar o parafuso R$ 1, descobrir qual é o parafuso que deve ser apertado, R$ 999. O que eu quero te dizer com isso? Que no teu negócio talvez seja exatamente isso que está acontecendo. Você sabe o que precisa ser feito, mas você não sabe aonde que você tem que dar atenção, aonde que você tem que priorizar para o teu negócio decolar. Já deve ter acontecido na sua vida pessoal também, você chamar uma pessoa para dar uma consultoria ou te ajudar em algo e ela te falar algo óbvio, algo que você sabia, mas que você não tinha feito. Ou alguém que inventou alguma coisa que parece ser tão óbvio, mas não foi você que pensou. Então, às vezes na sua escola, você passa dias, meses, anos trabalhando e não consegue ver evolução, porque você simplesmente não sabe qual parafuso você deve apertar. Então vamos lá. O que você deve fazer? Essa pergunta vale R$ 1.000.000, porque você vai ter que analisar parafuso por parafuso, ou seja, você vai ter que analisar processo por processo na sua escola, para entender onde que pode ter um problema que deve ser resolvido, qual o processo que está ok. Então, para a gente resolver isso junto, eu vou entregar nesse vídeo todos os processos que você precisa se atentar no teu negócio, que você precisa medir, que você precisa analisar. Isso vai fazer com que você consiga enxergar a empresa como um todo e atuar nos pontos falhos do teu negócio. Como que eu organizei isso para ficar mais fácil para você? Eu gerei uma série de perguntas que você vai precisar responder no decorrer desse vídeo. E com base nessas perguntas, você vai começar a enxergar onde pode ter possíveis ajustes. E eu vou te explicar o motivo de cada pergunta. Como você deve responder essa pergunta e para que serve essa pergunta. Ou seja, o que você vai fazer com o resultado de cada pergunta. Então, no final desse questionário, no final dessas perguntas, você vai ter um resultado de toda a sua empresa, uma análise detalhada de toda a sua empresa e vai conseguir enxergar melhor onde cabem possíveis melhorias. Ou seja, você vai montar um plano de ação respondendo essas perguntas para você chegar no seu faturamento dos sonhos, o faturamento que você vem procurando há tanto tempo. Então, é um diagnóstico completo, mais um plano de ação do que você precisa fazer para a sua escola. Vamos começar. Para facilitar o trabalho de vocês, eu vou dividir essas perguntas em gerais e específicas.
eu preciso que você pegue essas informações com uma riqueza de detalhes, porque com o conjunto desses indicadores nós vamos criar esse plano de ação. Então vamos começar pelas perguntas gerais. Pergunta número 1. Quais indicadores você utiliza para saber o desempenho de cada colaborador da sua escola? Cada colaborador deve ter uma meta, e essa meta deve ser cobrada desse colaborador no dia a dia da escola. Isso faz com que ele tenha até um aumento de salário. Por exemplo, o comercial ele pode ter uma meta por matrículas, quantidade de matrículas. Já o pedagógico pode ter uma meta pelo percentual de frequência dos alunos nas salas de aula, nas aulas. Já o administrativo pode ter uma meta pelo percentual de problemas resolvidos diretamente na recepção, sem precisar passar por um outro departamento. Do encaminhamento, né? Se você tiver o departamento de encaminhamento do mercado de trabalho, pode ser quantos alunos foram encaminhados, quantos alunos de fato foram contratados. E o da limpeza, sim, até o da limpeza você pode criar meta. Você pode fazer um checklist com tudo que a pessoa que cuida da limpeza da sua escola tem que fazer. E esse checklist pode ser feito junto com ela ao final do dia, e se por acaso ela atendeu todos os requisitos do checklist, você gerar uma bonificação para ela. Veja, se eu te falasse que você tem uma renda fixa todo mês e se você cumprir todas as metas do seu trabalho, você pode dobrar o seu salário. Você ficaria animado? Imagina o seu funcionário. Se eu te desse ainda uma premiação extra, caso o seu trabalho tenha se desempenhado com muito sucesso. E essa premiação ela não precisa ser algo de valor, um custo alto, né? Não precisa ser dinheiro para o funcionário. Pode ser um reconhecimento, seja um chocolate, seja um jantar com o dono da escola, enfim, seja algo que a pessoa veja que ela está sendo reconhecida. Depois que eu comecei a entender um pouco mais sobre gestão de pessoas, ficou claro que os funcionários precisam disso no dia a dia para se motivar. E o funcionário, ele não gosta de sair da zona de conforto dele. É muito mais fácil fazer o básico e receber o básico. Como criar então um sistema onde ele se anime para fazer o que precisa ser feito ou para entregar mais ainda do que é esperado? A diferença do funcionário que está na zona de conforto e do funcionário que se estimula, que faz mais do que ele precisa, está justamente no estímulo que o dono da escola dá para ele. Todo funcionário pode sair da zona de conforto e todo funcionário deve. Como que a gente faz isso? Estimulando ele todos os dias. É da natureza do ser humano ficar na zona de conforto, mas também é da natureza do ser humano a ganância no bom sentido, de conquistar, de sonhar, de querer mais, de ganhar mais dinheiro, de conquistar mais sonhos. Então, como é que você estimula os seus funcionários todo dia a trabalharem melhor? Eu posso te afirmar que para você motivar um funcionário, não é dando tapinha nas costas e dando bom dia com felicidade todo dia, não. É você reconhecendo ele, dando meta para ele e sempre estimular ele a fazer mais. Tem uma história de um atleta que pratica aquela modalidade de salto com vara. Esse atleta, ele pulou diversas vezes sem aquela barra que delimita onde ele conseguiu chegar, né? Mais conhecida como sarrafo. O que aconteceu? Depois de ele pular várias vezes, vários treinos, ele não teve evolução. Quando foi colocado aquela barra que delimitou o limite dele até onde ele conseguiu pular, e ele pulou novamente, ele conseguiu pular mais alto. Por que isso acontece? Porque foi colocado uma meta como algo visual, algo concreto, onde ele conseguia enxergar até onde ele já conseguiu chegar. E aí quando coloca essa barra, é natural que o ser humano queira chegar num ponto mais alto, ou seja, superar o que você já conseguiu, superar a sua meta. Com certeza, aquele atleta, ele não fez aquilo por dinheiro ou somente por ganhar um campeonato. Ele fez aquilo para mostrar para ele mesmo e também para os outros que ele podia se superar, que ele podia fazer algo melhor do que ele fez. A barra nada mais era do que transformar a meta em algo visual, em algo concreto. Então, trazendo isso para a nossa realidade, hoje, os seus funcionários, a sua equipe,
ela tem na sua meta algo visual, algo concreto, algo que ela saiba que se ela chegar naquilo, ou se ela conquistar e se superar, ela vai ganhar algo a mais? Ou isso está subentendido ou de uma forma abstrata, então ela não tem clareza qual vai ser o benefício dela, né, se ela conseguir superar. Porque se não for algo visual e concreto, né, algo que o ser humano consiga enxergar, naturalmente ele tende a não conseguir se superar. Ele não está enxergando ali o que ele precisa fazer, ele não consegue enxergar onde ele já chegou. Então transforma a meta dos seus funcionários em algo visual e concreto. Sabe o que acontece? Quando você faz isso, o seu funcionário transforma essa meta em algo conquistável. E se ele conquista e tem reconhecimento, né, e ele se supera, isso se torna um vício. Ou seja, ele começa a ficar viciado em se superar. Ele vai querer fazer mais o tempo todo. E agora, quando você olha para trás, as metas que você tinha antigamente parece algo tão simples. Agora, é importante você entender que isso não vai acontecer de um mês para o outro na tua escola, que isso não vai acontecer na mente do funcionário de um dia para o outro. Você tem que criar uma cultura de superação. E essa cultura só acontece se você trabalhar durante um período. Vamos colocar aí um ano de trabalho, onde ao final desse ano você vai saber quais funcionários entenderam o espírito, a cultura do teu negócio que você está querendo implantar e quais funcionários não vão querer. É natural que alguns funcionários não queiram trabalhar nesse formato. E aí está na hora de você escolher quem deve ficar no teu negócio e quem deve sair do teu negócio. Então, qual a importância de retirar as pessoas que não queiram trabalhar nessa cultura? Significa que as próximas pessoas que entrarem, ou elas já vão entrar no ritmo que você desenhou e que os funcionários que abraçaram essa ideia estão dando continuidade, estão fazendo, ou elas vão entrar no ritmo de quem ficou e não quis entrar nesse plano. E lembre que a zona de conforto é muito mais fácil. Então, se você tem, ou se você permite permanecer com alguns funcionários que não entraram nessa cultura do teu negócio, naturalmente eles vão tender a puxar as pessoas novas para o lado deles, né? Para um jeito de trabalhar que não é a cultura que você está procurando. Agora, se você faz isso, retira as pessoas que não querem trabalhar com essa cultura e contrata funcionários novos para que eles sejam aceitos no teu espaço, no teu negócio, pelos outros funcionários, ele vai ter que dançar conforme a música, ele vai ter que fazer o que os outros fazem, ele vai ter que superar, ele vai entender como funciona a tua escola, ele vai entender como funciona o teu negócio, ele vai saber que para ele continuar ali não é algo simples e que ele vai ter que tomar decisão também, que ali é uma cultura de campeão, uma cultura de vencedor, uma cultura de quem conquista e bate meta. E a pessoa que não se encaixar, é como se ela falasse outra língua, é como se ela dançasse fora do ritmo da música. Ela se sente desconfortável, ela não vai querer ficar. Isso é ótimo para o teu negócio, porque você fez uma cultura e as pessoas que entrarem no teu negócio vão entender a tua cultura. Tem alguns estudos que dizem que para você conseguir colocar algo novo na sua rotina, uma atividade nova, você precisa fazer essa atividade por 21 dias consecutivos. Ou seja, fazer aquilo todo dia, para que isso vire algo natural da sua rotina. Então, depois desses 21 dias fazendo a mesma coisa todos os dias, é natural que o seu corpo se acostume com aquilo. Então, o seu corpo começa a acostumar com aquela rotina nova. Mas há sim uma probabilidade de você querer parar, né? Ao longo do tempo, ao longo dos meses, você querer parar de fazer aquilo, mesmo seja criando essa cultura, né? Criando esse ritmo no teu corpo, essa rotina. Na empresa é exatamente a mesma coisa. Se você criar a cultura, mas não cuidar dela, ou seja, se você durante todos os meses, né, do seu dia a dia na tua escola, você não cuidar dessa cultura nova que você criou, estimulando os funcionários, pensando no que motiva eles, naturalmente essa cultura também pode ser perdida. Por mais que ela esteja enraizada no teu negócio, há uma grande chance de você perder essa cultura. Então veja que não é algo que você vai trabalhar durante um ano e parar de fazer. É algo que você vai fazer durante um ano e vai dar a manutenção disso nos anos seguintes. De forma
com que todo mundo espere algo novo de você todo mês ou todo ano, né? De forma que você crie novos desafios para essas pessoas. Agora vamos para a pergunta 2. Como que você controla a folha de ponto, ou seja, os horários dos seus funcionários? Parece algo muito simples, né? Mas aqui tem algumas dicas muito importantes. O controle de ponto, ele serve para você utilizar aquelas horas em AV do funcionário, aquelas horas que ele acabou deixando em aberto, para aproveitar em alguns eventos, sejam eventos comerciais, eventos de marketing, enfim, momentos que você vai precisar dele e às vezes a empresa não tem caixa para pagar hora extra. Então, saiba a hora de liberar um funcionário, né, dele fazer um pedido talvez para algo pessoal dele, né, um final de semana que ele vai ter um evento ou algo assim, e aproveitar isso para que quando você precisar dele, seja algo recíproco. Né? Tem um gatilho, que é o gatilho da reciprocidade, é um gatilho mental, né? Que faz a pessoa devolver algo quando você dá algo. Então, se você liberou para ela um dia ou alguma data que ela achou importante, né? Que ela precisava descansar, seja aniversário, enfim, o que ela quiser, naturalmente ela vai se sentir em dívida com você. O que você tem que fazer? Aproveitar essas horas que ela tem em aberto para utilizá-la da melhor forma, nos momentos que você mais precisa. A mesma coisa serve para quando o funcionário tem horas extras, né? Se ele tem ali programado alguma coisa que ele queira fazer durante o ano, né, ou alguns dias que ele queiram sair, aproveita essas horas extras que ele tem e abate nos dias que ele quer sair ou que ele não quer trabalhar. Então, veja, é uma troca com o funcionário. Não há problema nenhum em fazer trocas com o funcionário, desde que fique justo. Eu sei que existem várias questões de legislação trabalhistas, né, sobre os funcionários que falam o que pode ser feito, o que não pode ser feito, com carga horária, com horário de funcionário, atividade e tal. E eu não sou a melhor pessoa para te explicar isso, né? Isso não é o meu foco. Mas eu acredito que um bom acordo entre você e o seu funcionário, onde você entenda o lado dele e ele entenda o seu lado, vai fazer vocês criarem uma relação, uma aliança, né, de confiança e de apoio um com o outro. Aí outra coisa, tem muita gente que não automatizou ainda esse processo de controle de horas, algo tão simples. Se você ainda não fez isso, existem hoje relógios de ponto a menos de R$150. Ou seja, você consegue se organizar de uma forma muito mais fácil, sem controlar isso na mão, por menos de R$150. E esse relógio de ponto te entrega numa planilha de Excel todos os horários dos funcionários. Agora vamos para a pergunta talvez que seja mais importante para o teu negócio. Se você responder essa pergunta com riqueza de detalhes, talvez você descubra onde estão os gaps, ou seja, onde estão os possíveis erros e os possíveis pontos de melhoria do seu negócio. Talvez esteja aí a chave do sucesso para você conseguir chegar no seu faturamento desejado. Parece também muito simples, mas eu tenho certeza que você nunca fez isso. Eu vou te ensinar a definir as prioridades de cada funcionário que você tem no seu time. Além dos funcionários, você também vai precisar definir as suas prioridades. Eu tenho certeza que pode ter alguma coisa errada nas suas prioridades. O que são essas 5 prioridades? Né? São as 5 atividades que o seu funcionário e você tem que fazer na tua escola todo dia. Faça chuva ou faça sol. Quantas vezes você já não ouviu do seu funcionário? Ah, hoje não deu tempo, amanhã sem falta eu faço. E você acabou aceitando aquilo. Será que esse é o melhor caminho? E quantas vezes a culpa não foi nossa mesmo, de ter ocupado o funcionário com outras atividades que a gente pediu para ele antes dele fazer as prioridades que ele tem que fazer. Então entenda, as 5 atividades que eu vou passar aqui são prioridades. O que significa isso? Que ele tem que fazer essas atividades antes de qualquer outra demanda que você passar no dia. Mas como que a gente vai organizar isso aqui na prática, né? Como é que eles vão fazer isso? Eu vou passar quais são as 5 atividades que os meus colaboradores fazem aqui na minha escola. E eu quero que você replique isso também na sua escola.
Vamos começar pelo coordenador pedagógico, né? Quais são as 5 atividades que ele tem que fazer? Conferir o início de aula das turmas do gratuito, se você tiver curso gratuito aí, e do curso completo, de modo a que não haja falha de comunicação e que todos os alunos estejam comunicados que a aula começa naquele dia. Verificar o controle de chamada das turmas e os cronogramas. Muitas vezes acontece do professor esquecer de fazer chamada ou não fazer chamada da forma correta, estiver anotando de uma forma errada no controle de chamada, principalmente se o professor for novo, né? De não colocar no cronograma qual aula ele parou, qual aula ele já fez. E aí chega no final do curso, você não sabe qual aluno que está apto a receber certificado, você não sabe se o professor de fato finalizou todos os módulos do curso e todas as aulas, então você tem que conferir, o coordenador pedagógico tem que conferir esse trabalho mensalmente. E como é muito trabalho para ser feito, né, ele tem que fazer um pouquinho por dia. Definir parcerias para visita técnica, para os alunos saírem da sala de aula e conhecer algo novo que tem a ver com o curso dele, verem na prática como aquilo acontece. Correr atrás também das parcerias para que aconteçam as visitas técnicas, porque o professor muitas vezes ele vem da aula e vai embora. E a função do coordenador é auxiliar nessas parcerias, né? Fechar essas parcerias, buscar fechar reuniões, ir lá conversar com os parceiros da escola para que a gente possa levar esses alunos e conhecer o trabalho dos parceiros. Contratações e professores substitutos. O teu coordenador ele tem que cuidar das contratações de professores novos, seja para um curso novo ou para algum professor que saiu, e ele tem que ter um professor substituto para cada curso dele. Ou seja, se o professor titular falhar, quem que vai dar aula? Você vai aceitar a turma não ter aula? E se algum aluno resolver parar o curso porque ele está vendo alguma falha da escola, né? Você vai colocar um professor que não tem domínio do conhecimento para dar aula, simplesmente para falar que teve aula? Então, escolha um professor, contrate um professor substituto, que vai ser utilizado nos momentos que o professor titular tirar férias ou que ele não puder dar uma aula, tiver algum problema pessoal, o professor substituto ele vai estar lá para atender uma demanda de urgência da escola. E por último, estrutura de turma e sala de aula. O que é isso? Ele tem que olhar se a sala comporta os alunos que tem na turma, se a sala está preparada para a atividade prática que vai acontecer hoje, se a sala está com todos os recursos funcionando da forma correta, né? Seja sistema de som, sistema audiovisual, lousa, se a lousa for digital, testar isso, ver se está tudo ok, se as carteiras estão ok. Então o coordenador ele tem que ter esse cuidado, ele tem que preparar todo o ambiente para que as aulas aconteçam da melhor forma possível. Professores, quais são as 5 principais atividades do professor? Ou seja, algo que ele tem que fazer toda vez que ele vier na escola. A primeira atividade, talvez a mais simples, né? Mas que muito professor, acredito que na tua escola aconteça também, falha, é a pontualidade. Eu não sei quantas horas o teu aluno fica na tua escola. Na minha, o aluno fica aqui 2 horas por semana. Significa que ele tem somente 8 horas no mês de aula. Você imagina se o professor atrasa 15, 20 minutinhos a cada aula. O que vai acontecer? Vai ter uma redução, talvez, do conteúdo, porque o professor não vai conseguir explicar tudo que ele precisa, ou ele vai explicar correndo, que é pior. O aluno vai achar que o curso é ruim. Então, pontualidade é o ponto mais importante que você deve cuidar do seu professor. Chamadas e notas. Eu não sei o que acontece com os professores, eu acredito que também acontece na sua escola. O professor ele esquece de fazer chamada, ele esquece de preencher a nota no sistema, e aí quando um aluno vem pedindo um certificado, ou quando um aluno vem para saber uma declaração de quais os módulos que ele fez, você simplesmente não tem as informações, porque o professor esqueceu. Ele anotou em algum lugar e perdeu a folha, enfim, acontece tanta coisa no dia a dia. Então o que você tem que fazer é cobrar os professores como uma segunda atividade mais importante. O professor deve preencher todas as chamadas e todas as notas no final de cada aula que ele der na sua escola. Terceiro ponto importante também dos professores, que ele deve priorizar: materiais para que as aulas práticas aconteçam. O que acontece? O professor, ele chega correndo para dar aula
E aí ele pede para imprimir material em cima da hora lá na sua recepção, na secretaria, para entregar para os alunos. Ele pergunta se comprou tal coisa que ele vai utilizar hoje e às vezes não foi comprado, né, porque ele pediu em cima do prazo. Então tem que ter um cronograma das aulas práticas e dos materiais a serem impressos. O que eu faço na minha escola é que o professor precisa solicitar isso por e-mail uma semana antes da aula. Dessa forma, a gente consegue se organizar para comprar o que é necessário, para imprimir o que é necessário, para que a aula aconteça da melhor forma possível. E se o professor chega em cima da hora e só tem 2 horas de aula, como no meu caso aqui na escola, e aí ele vai imprimir algum material ainda, ou a gente tem que comprar uma parte do material que ele vai usar na sala, grande parte do tempo os alunos vão ficar esperando a gente se organizar, ou seja, vai parecer uma desorganização da escola. Quarta prioridade do professor: envio das aulas ministradas na semana. Para que serve isso? Você precisa saber se o seu professor está seguindo o cronograma. Só que é muito simples o professor colocar um ok lá no cronograma, como ele de fato fez essa aula, de fato ensinou, né, ministrou essa aula. Mas o que aconteceu na sala de aula? Realmente aconteceu a aula? Então ele tem que mandar para você o que ele fez na aula, ou seja, ele vai fazer um resumo do que foi feito em sala de aula. Dessa forma você verifica se o que está sendo feito tem a ver com a aula prática e tem a ver com o cronograma que foi desenhado para esse curso. Senão, às vezes, o professor vai colocando ok lá e chega uma reclamação na sua secretaria, na sua recepção, falando que o conteúdo está fora do combinado. E aí você vai ver, o problema é muito maior. Ele está fazendo isso há 2, 3 meses, você vai ter que contratar um professor novo e para o professor organizar tudo isso, vai dar um trabalho enorme. Então pede para o professor, olha, me manda um resumo do que você fez na aula hoje, me manda um resumo de tudo que foi feito, né, para eu verificar se está de acordo com o cronograma da escola. E a quinta prioridade do professor é ser o elo de ligação entre os alunos e as atividades da escola. Veja, o professor é como se fosse o porta-voz da escola, né? O aluno vai falar se a sua escola é boa ou não através das aulas que o professor está ministrando. Então, ele é o elo de ligação entre a escola e o aluno. Então, se o professor não estiver fazendo um bom trabalho e você muitas vezes não tem muito controle disso, porque não dá para estar em todas as salas de aula em todo momento, às vezes o aluno vai perder esse contato, né? E você não vai saber o porquê. Às vezes ele vai parar de pagar, às vezes ele vai desistir e ele talvez, para não prejudicar o professor, ele não vai falar o que está acontecendo. Ele vai falar que não quer mais, que ele desanimou e tal. Como é que se cria essa relação com o aluno? O professor tem que criar algumas atividades que sejam extras da aula, né, do curso, onde você vai ter mais contato com esse aluno, né? E você tem que criar pesquisas de satisfação anônima, aqueles questionários no Google mesmo, dá para fazer isso, onde o aluno vai lá e responde, e você vai ter uma visão geral. Você não precisa saber qual aluno especificamente está reclamando, né? A não ser que ele queira comunicar, e você pode ter um canal como ouvidoria ou como qualquer outro canal para conversar com o aluno sobre isso. Mas caso o aluno não queira se identificar, ele vai escrever lá na pesquisa o que ele não está gostando. E aí você tem que trabalhar. E aí você tem que talvez chamar o professor substituto que você já preparou, ou você tem que contratar um novo professor para que atenda os alunos da melhor forma possível. Uma coisa é um aluno reclamando, outra coisa é uma turma toda insatisfeita e ninguém fala nada para você, para a tua escola, e você acaba perdendo essa turma no decorrer do tempo. Coordenação comercial. Quais são as 5 principais atividades do seu coordenador ou da sua coordenadora comercial? Ou seja, o líder, a pessoa que cuida do comercial. A primeira atividade é a agenda ou calendário comercial. Como que essa pessoa, esse líder, tem que cuidar disso? Primeiro, ele tem que olhar todo o calendário do ano todo, pegar um calendário anual, verificar todos os feriados que tem nesse ano, verificar quantos dias úteis ele tem para trabalhar por mês e organizar as ações comerciais da escola durante as melhores datas. Por exemplo, o que é uma melhor data? Próximo ao dia do pagamento é uma melhor data? Próximo ao dia do vale é uma melhor data? Ou seja, todas as datas que de fato a pessoa tem poder de compra, se organizar para que essas ações sejam as melhores. Outra coisa que ele deve se organizar é, se ele está trabalhando
num calendário mensal, com os dias úteis que ele tem que pegar a meta que ele estipulou para aquele mês, né? E você provavelmente fez isso junto com ele, e organizar para fazer um pouquinho por dia. Então você vai ter um contador de meta, onde todo dia a sua equipe comercial tem que depositar lá um pouquinho de matrículas por dia, para chegar no final do mês sem nenhuma surpresa. Então, pegue a quantidade de matrículas que você quer nesse mês, divida pela quantidade de dias úteis que você tem e descubra quantas matrículas o seu comercial tem que fazer por dia. Crie um indicador disso, ou seja, acompanha isso diariamente, vê se está chegando próximo à tua meta ou se está distante. Caso esteja distante, o seu coordenador ou a sua coordenadora, ele vai ter que pegar isso, sentar com a tua equipe e redesenhar a meta do mês. Ou seja, se deveria fazer, por exemplo, 2 matrículas por dia e não está conseguindo, talvez ele vai ter que fazer 3 daqui para frente. Como vai fazer isso? Ele vai ter que criar uma ação emergencial para fazer matrícula, enfim, ele vai ter que ajudar o time. O coordenador comercial, a principal função é organizar esse calendário para que não haja surpresa no final do ano. Então, o segundo ponto da coordenação comercial. Essa pessoa precisa fazer algumas parcerias na sua cidade, na região, para que de fato tenha movimento, né? Tenha ações comerciais, que de fato você consiga bater a tua meta, porque simplesmente fazendo o mesmo todo dia, em 12 meses, naturalmente essa metodologia ou essa proposta uma hora vai falhar. Então, se ele não tiver algumas novidades durante o processo, o risco de você não conseguir bater sua meta é grande. Então, quais são as parcerias que eles têm que fazer? Ele tem que fazer parceria com as escolas da sua cidade, com empresas que têm o mesmo público que ele tem, mas de outro segmento. Então, papelarias, lojas de artigo esportivo, enfim, qualquer empresa que tenha o mesmo público que ele. Então, que ele consiga fazer ali uma parceria, uma troca com essa empresa parceira, onde os dois ganham, seja uma divulgação para os clientes dessa empresa parceira, seja uma troca de cadastro. Cada escola tem um modelo de parceria diferente. Você tem que descobrir qual é o melhor modelo para você. Terceira atividade da coordenação comercial é cuidar das divulgações. Então, fechou parceria, tem o calendário, tal, alguém tem que ir lá divulgar. Não tem ninguém melhor que o seu coordenador ou a sua coordenadora comercial para fazer isso. Ou seja, essa pessoa vai chegar e vai falar tudo sobre a escola. Se precisar de mais gente, ela vai montar um time que vai auxiliar ela a divulgar. Você deve ter feito já alguma divulgação em escola ou uma captação. Você precisa de um time nessa estrutura de divulgação para conseguir dar conta de todo mundo, para conseguir falar com todo mundo, não deixar nenhuma dúvida para os clientes. Então, a pessoa que coordena o teu comercial vai precisar organizar isso de uma forma planejada, né? Preparar isso da melhor forma possível para que as divulgações sejam feitas corretamente. Processo seletivo. O coordenador, ele não pode ficar refém dos seus funcionários, assim como você não pode ficar refém dos seus funcionários, né? Por quê? Porque às vezes, e acontece muito no comercial, de o teu vendedor não começar a fechar matrícula, do teu telemarketing não começar a trazer visita, né? Os índices caírem e tal, e aí você não tem solução. E aí você vai perguntar o que está acontecendo, eles falam que está difícil, e como você não tem um plano B, o que acontece é que você aceita esse resultado ruim. E depois, para conseguir chegar no resultado que você quer no final do ano, você vai ter que se esforçar muito mais nos meses seguintes. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ter processos seletivos periódicos, né? Cada 2, 3 meses você faz um processo de telemarketing, um processo de vendedor, né? Um processo de consultor ou de divulgador. Por quê? Porque você não pode ficar na mão das pessoas que você tem. Você tem que ter um time por trás disso, né? Você tem que ter uma outra pessoa para contar. E essa outra pessoa, você já tem que ter meio que conversado com ela, entendido se ela é a melhor pessoa para trabalhar com você. Então, processos seletivos, por mais que você não vai contratar, a gente tem o costume de fazer processo seletivo só quando a gente precisa ou quando a gente tem que contratar. E, na verdade, o processo seletivo pode ser feito a todo momento. É igual um concurso, você faz e já deixa pessoas na lista de espera. E aí, quando você precisa daquela pessoa, já está escolhida, já está avaliada, já está preparada, entende? Então, faça os processos seletivos periódicos para todas as vagas do seu comercial. E o último item da coordenação comercial é o treinamento. Ele está aqui na lista como último, mas talvez ele seja o mais importante. Por quê?
Porque o treinamento, ele é diário, ele é 30 minutos por dia. Esse treinamento tem que ser feito todo dia. Por que que isso acontece? Porque é natural que a gente, quando treina um pouquinho todo dia, a gente começa a ficar muito bom no que a gente faz. Se a gente treina uma vez por mês, uma vez por ano, a gente tem dificuldade para evoluir ou evoluir pouco. Então, o teu coordenador ou a tua coordenadora tem que cuidar de todos os funcionários do comercial treinando, um treinamento exclusivo para vendas, um treinamento exclusivo para ligação, um treinamento exclusivo para divulgação. Treina esse pessoal todo dia. Um dia fala sobre o produto, né? Quais são os cursos. Pede para um professor ir até o dia do treinamento e falar sobre o curso dele, explicar mais, tirar dúvida. Outro dia fala sobre venda, sobre decisão na frente do cliente, né? O fazer o cliente tomar uma decisão na tua frente. Outro dia fala sobre motivação, fala sobre sonho, mas não deixa de treinar. E eu tenho uma sequência de treinamentos que pode ser feita de segunda a sábado. Todos os dias tem um tema do treinamento, né? Eu vou disponibilizar esse vídeo para você. Já está gravado esse vídeo. É só você clicar aí embaixo na descrição. Você vai poder ver a sequência de treinamentos que deve ser feito diariamente no teu comercial. Cinco principais atividades do seu vendedor. Aqui na escola nós chamamos como orientador profissional, que ele vai orientar as pessoas que virem até a escola a qual o melhor investimento que ela deve fazer na vida dela, ou seja, qual o melhor curso, qual curso combina mais com ela. Então, quais são as cinco principais atividades dessa pessoa, desse cargo, né? O primeiro, logicamente, é o atendimento, né? Mas como é que funciona esse atendimento? Ele é diário, logicamente, todo dia você vai ter visitas, eu espero que seja assim na sua escola, todo dia você tem visitas de pessoas querendo conhecer o teu curso. E aí o teu vendedor, o seu orientador, ele vai ter que atender essas pessoas da melhor forma possível. Por isso ele tem que ser treinado todo dia. Então essa é a principal atividade. E essa atividade que tem que parar qualquer outra, porque o cliente não pode ficar esperando. Então ele tem que estar ali disponível para os clientes que chegaram. Algumas coisas importantes desse atendimento. Ele tem que apresentar a escola toda, mostrar todas as salas de aula, quais são os recursos que você tem, se você tem lousa digital, se tem recurso para aula prática, se tem visita técnica, mostra as fotos das visitas técnicas, né? Mostra os seus recursos. Aqui, por exemplo, na escola nós temos lousa digital, temos óculos de realidade virtual, trabalhamos com realidade aumentada, temos salas de aula estruturadas com audiovisual, né? Televisão com áudio, câmera, temos ar-condicionado, cadeiras ergonômicas, enfim. Mostre todas as características, e por enquanto são só características da tua escola. Mas o mais importante que o seu orientador tem que saber fazer é não somente as características. A característica só serve para gerar autoridade e credibilidade para o teu negócio. Agora, o mais importante são os benefícios. E como apresenta benefício para um cliente. Você pode ter todas essas características do teu negócio, né? Você pode ter vários diferenciais em relação aos concorrentes, mas o que você tem que saber tirar do teu cliente é como o curso vai ajudar ele a conquistar um sonho ou um desejo dele. Por quê? Porque os clientes, eles não compram pelos seus motivos ou pelos motivos do vendedor. Eles compram pelos motivos deles. Então você pode ter a melhor estrutura do mundo. Se não tiver serventia para o teu cliente, se ele não enxergar aquilo como algo de valor, ele não vai comprar. Agora você pode ter uma sala de aula só com lousa e giz e poucas carteiras. Se você fizer o teu cliente entender que aquele curso que ele vai aprender naquela sala simples vai mudar a vida dele, vai conseguir ele conquistar um emprego, vai conseguir ele entrar numa faculdade, vai conseguir ele conquistar um sonho dele, você vai conseguir fechar a venda, por mais simples que seja a sua escola. A segunda atividade principal do orientador profissional é fazer o seu follow-up de atividades. O que é isso? O teu orientador provavelmente atendeu uma série de pessoas no decorrer da semana. E é natural que algumas pessoas não decidam na hora, elas não consigam tomar uma decisão ali se vão fazer
Ou, se você trabalhar com curso gratuito, elas querem fazer um curso gratuito primeiro para depois tomar a decisão. Ele tem que ter, não precisa ser um sistema, não, pode ser um papel, algo que fique fácil de controlar. Qual é a próxima atividade que você tem que fazer com aquele cliente? Então, se ele ficou de tomar a decisão amanhã, tem que ter em algum lugar anotado, pode ser numa agenda, amanhã ligar para o cliente que ficou de tomar a decisão. Se ele ficou de ver o curso gratuito, então, dia do curso gratuito, ligar para esse cliente, ver se ele gostou da aula, ou entrar na sala de aula, né, esperar a aula acabar e conversar com esse cliente no final da aula. Ou seja, o teu vendedor ele tem que fazer um follow-up, um acompanhamento das atividades dos alunos, dos possíveis alunos, porque tem gente que ainda não finalizou. Por exemplo, tem gente que fecha a matrícula e não paga. Fala, vou pagar isso na frente. O teu vendedor ele só finaliza o trabalho dele a partir do momento que o aluno pagar a primeira parcela. E quando o aluno paga a primeira parcela, ele está dizendo, olha, eu estou a fim de estudar e eu vou levar isso a sério. Enquanto ele não paga nada, às vezes ele só quis fugir do teu vendedor. Ele só quis falar, tá bom, me dá aí que eu assino, mas eu nem vou ver. Entende? Então o seu vendedor só finaliza o trabalho quando o aluno pagar a primeira parcela. E até lá, o teu vendedor tem que ter anotado na agendinha dele lá qual o dia que ficou para essa pessoa pagar, quanto ela vai pagar, como ela vai fazer, e ele tem que ficar no pé desse cliente até a pessoa realizar o pagamento. Ele tem que ficar no pé até a pessoa fazer o curso gratuito ou até ela tomar a decisão. Terceiro item mais importante das atividades do orientador profissional: cobranças de taxas de matrícula em primeira. A cobrança ela tem uma característica nesse caso do vendedor. Uma coisa é você cobrar um aluno que está devendo há 3 meses, um aluno que parou de vir, né? Um aluno que resolveu não pagar mais e você perdeu esse contato próximo com ele. Né? Ele já foi teu aluno e hoje ele não está mais ligando para a escola. Outra coisa é um aluno que falou que está afim e que ainda não pagou a taxa primeiro e não começou a aula. Esse contato tem que ser feito pelo seu vendedor. Ele tem que ser feito com muito cuidado, porque é nessa hora que o teu vendedor tem que vender de novo o curso. Ou seja, por mais que ele tenha feito a pessoa assinar um contrato lá no momento da matrícula, se a pessoa não pagou ainda, e se às vezes até venceu já a taxa da matrícula ou venceu a data da primeira parcela e ela não pagou, o teu vendedor tem que revender, ou seja, ele tem que vender novamente, seja por telefone, ou seja presencial, ou indo até a casa mesmo do cliente, para falar, olha, o que está acontecendo? Você fez um combinado comigo e você não cumpriu, eu não estou aqui para te criticar, eu estou aqui para entender o motivo, alguma coisa não ficou clara para você, você quer que eu repita ou passe novamente alguma informação do curso, porque nós estamos te esperando, já compramos um material para você, já reservamos uma vaga na sala para você, né? Seu nome já está na lista de chamada, por que você não finalizou com a gente o combinado? Então, essa cobrança de taxa primeira tem que ser feita pelo vendedor e ele tem que tomar muito cuidado em como conversar com o aluno. Não é hora de sair cobrando, falando, você está devendo aqui na escola, você precisa acertar essa... Não, é perguntar o porquê que o aluno não tomou a decisão ainda de fazer o pagamento. É vender novamente o curso. Quarto item mais importante das atividades do vendedor, do orientador profissional. Combos. Vender combos. O que é isso? Um aluno que já faz o curso hoje aqui com você, ele já está engajado com a escola, ele já sabe que a escola é boa. Você imagina você oferecer um segundo curso que combine com a profissão ou com o curso que ele está fazendo. Então, como é que funciona esse combo? Nada mais é que aproveitar o aluno que já está aqui dentro da escola, ou seja, ele já está engajado com a escola, ele está gostando do curso, e oferecer para ele um segundo benefício, que é fazer um segundo curso por um valor mais barato. Ou seja, o que você está fazendo? Você está aumentando o valor do ticket médio de cada aluno. Um aluno que paga R$150, R$200 no curso, ele vai fazer um segundo curso por um benefício, seja metade do preço, porque você vai aumentar o ticket médio desse aluno. Significa que você precisa de ter menos alunos para aumentar o teu faturamento. Como é que você vai fazer isso? Você vai organizar cursos que combinam, cursos que você soma o conhecimento de um curso com o do outro curso e o aluno vai sair mais preparado para o mercado de trabalho. Seja informática, que ensina a parte de sistema do computador, os programas e softwares, com hardware, que é a parte lógica do computador, a parte física, né, onde você
vai aprender a abrir e desmontar computadores, vai aprender a consertar. Então são dois conhecimentos que vão te ajudar, né? Seja hardware com manutenção de smartphone, então quem sabe consertar um computador vai aprender também a consertar smartphone. Isso vai ajudar na hora do mercado de trabalho, né? Seja informática com inglês, ou seja, tem vários programas de informática que são em inglês, né? Que ainda não foram traduzidos, e aí se o aluno souber utilizar isso da melhor forma com o inglês que ele aprender, ele vai ter um conhecimento maior, ou seja, você vai desenhar aí quais os combos que faz sentido no teu negócio. E com base nisso, você vai aumentar o valor do ticket médio de cada aluno, ou seja, você vai ganhar mais por aluno. O aluno vai ficar feliz e você vai ficar feliz, porque é muito mais caro você colocar um aluno novo para dentro do que um aluno que já está dentro da sua escola. E por último, a fidelização dos alunos. O que significa isso? Tem alunos que estão concluindo o curso, já estão nos últimos meses, né? O último módulo, o último mês de pagamento. O que você vai fazer? Você vai perder essa receita no mês que vem? Se for a última mensalidade dele, você vai deixar de contar com essa mensalidade? Que se você deixar de contar, a cada aluno que sair, você tem que colocar um aluno novo. É muito trabalho. Agora, se você oferecer para esse aluno permanecer pagando o mesmo valor que ele paga quando ele começou, mesmo que a sua tabela de preço tenha aumentado, você oferece o mesmo valor. Ou seja, se ele pagava 150 e a sua tabela hoje está a 200, você vai oferecer 150, simplesmente para ele escolher um curso novo e continuar estudando com você. Por que fazer isso? Porque essa receita aqui, a parar de entrar na tua escola, ela vai continuar. Imagina que você tem 40 alunos concluídos esse mês. Se você conseguir fazer isso com 20, o seu trabalho no comercial de meta com aluno novo vai ser muito mais fácil, porque você manteve, você fidelizou quem estava saindo da tua escola, dando um benefício para ele super importante. Se só a tabela de preço não for o suficiente para convencer o aluno, dá mais alguma coisa que seja interessante para ele. Veja aí um prêmio, uma bonificação, qualquer coisa que seja interessante para ele continuar estudando com você. As 5 principais funções da supervisão do telemarketing. O seu supervisor ou supervisor do telemarketing ele também tem 5 principais funções. Eu vou falar cada uma agora para você. A primeira dela é lançar os cadastros, ou seja, eu não sei hoje quantos canais de divulgação você faz, né? Você utiliza na sua escola, mas todo canal gera cadastro para você, nome, telefone, e-mail, enfim. O seu supervisor, a principal função dele ao chegar é lançar os cadastros frescos, né? O que é um cadastro fresco? É um cadastro quente, é um cadastro que acabou de chegar. Esse cadastro tem que ser ligado na hora, porque quanto mais rápido você entrar em contato com a pessoa que de alguma forma teve interesse no teu curso, maior a chance dela ver. Se você deixa o seu nome hoje para um curso e daqui 2 meses a pessoa te liga, naturalmente a sua vontade de fazer o curso já esfriou. Já não é a mesma coisa da hora que você deixou o seu nome. Então, o seu telemarketing tem que trabalhar, a sua supervisão do telemarketing tem que cadastrar isso o mais rápido possível e o seu telemarketing trabalhar nos cadastros quentes. Para depois, somente depois, trabalhar em outros cadastros mais antigos, enfim. O seu telemarketing tem que ser rápido. Se você está gerando muito cadastro todo dia e o seu telemarketing não estiver dando conta do trabalho, eu sugiro e eu aconselho que você coloque mais pessoas para ligar. Porque o maior problema de um telemarketing, a maior dificuldade do telemarketing, talvez o maior erro, seja o telemarketing criar estoque de cadastro. Esse estoque não gera resultado. A pessoa, no momento, ela vai esfriar daquela vontade que ela tinha de fazer o curso. E quanto mais rápido você ligar, maior a chance de você conseguir uma visita e uma matrícula na sua escola. Segunda atividade mais importante da supervisão é a confirmação de agendamentos. Para que serve isso? Eu já fiz alguns testes aqui na empresa e eu descobri que quando você não confirma um agendamento que foi feito, a chance dele não vir é de 50%. Significa isso, que antes, quando eu agendava 10 pessoas para vir aqui na escola conhecer, costumavam aparecer de 2 a 3 pessoas. E depois que eu criei esse processo de confirmação de agendamento, feito pela supervisão do telemarketing, as minhas visitas saíram a cada 10 agendamentos, de 2 para 3 e foram para 5 visitas por dia. Por que isso acontece? Porque quando a supervisão liga para confirmar o agendamento que foi feito,
ela descobre algumas coisas. Ela descobre se o agendamento foi feito da forma correta. Ela descobre se a pessoa que atendeu anotou de fato o endereço, anotou de fato como faz para chegar, os pontos de referência. Ela descobre se a pessoa, né, o cliente, levou a sério o agendamento ou se ela só agendou ali para o operador de telemarketing parar de ligar para ela. Então, quando a supervisão de telemarketing faz esse trabalho, ela começa a entender onde estão os erros aí, né? O que está acontecendo que não está vindo visita. Onde que talvez os operadores de telemarketing que agenda muito está falhando, porque às vezes ele agenda demais, mas as pessoas não estão levando a sério o agendamento e não estão vindo. E às vezes ela até cria novos processos, como foi criado aqui na minha escola, de mandar por SMS ou por WhatsApp o endereço da escola, mandar a localização da escola, porque aí a pessoa que tem que vir até a escola se localiza com mais facilidade, né? O ponto importante é ajudar o cliente a chegar à tua escola, facilitar a vida dele para chegar até aqui. Então, peça para a sua supervisão de telemarketing fazer a confirmação de agendamento. Não é para ela pedir para um operador de telemarketing, é para ela fazer, para ela descobrir onde estão os possíveis erros da equipe dela. Terceira atividade, processo seletivo de operador de telemarketing. Para que serve isso? Você tem que fazer processo seletivo de operador semanal. Eu não sei qual é o regime de contratação da sua escola para operador de telemarketing, mas normalmente o operador de telemarketing ele recebe um pouco menos e a rotatividade de pessoas deste cargo de operador é alta. Então, se você não tiver pessoas ali preparadas já, né, já feito o processo seletivo, já escolhidas, uma base de pessoas, né, uma lista de pessoas com que você pode ligar e contar com ela, e olha, por ser uma remuneração baixa, você não pode ter 1, 2 ou 3 nomes não escolhidos, você tem que ter uns 10, 15 nomes, que vai ter pessoa que vai ter conseguido um outro emprego, vai ter pessoa que não vai querer trabalhar. Então não adianta você ter 3 pessoas na lista, né, de espera, você tem que ter pelo menos 10 pessoas de operador de telemarketing, porque com certeza na hora de você ligar para esses 10, somente 1 ou 2 vão estar disponíveis para te atender. Quarto item, eu não sei como que você organiza o seu telemarketing hoje. O meu telemarketing ele é ativo no sentido de o meu supervisor de tele também ajudar a ligar. Então aqui, depois dele ter feito todas as atividades que são principais, as 3 primeiras, a quarta atividade dele, né, se ele já fez as outras, é ajudar a equipe a bater meta todo dia. Então ele vai para o campo de batalha, ele ajuda a ligar, ele consegue inclusive observar qual canal, quando ele está ligando, né, qual canal que está dando mais resultado e qual canal que não está dando. Qual cadastro que de fato é bom, qual cadastro que não é. Quando ele somente escuta isso do time dele, ele tem dúvida se realmente aquele canal não trouxe um bom cadastro, se aquela parceria não gerou um bom resultado. Então, quando ele vai para o campo de batalha e ele começa a ligar, ele percebe a realidade, né? E ele pode até cobrar melhor da sua equipe quando ele está fazendo junto. E a quinta atividade mais importante da supervisão de tele, que também eu faço aqui no caso da minha escola, veja se faz sentido para a tua escola, é ajudar a atender, a fazer o atendimento, a vender. Por quê? Porque acontece de alguns supervisores de tele fazer milagres, levar 20, 30, 40 visitas, né, para a tua escola. E aí na hora de atender o vendedor não consegue fechar nenhuma visita. Quando você coloca o supervisor do tele para atender, ele vê o nível de engajamento que as pessoas estão vindo. Porque quando você foca muito, por exemplo, numa estratégia de curso gratuito, é muito fácil levar visita na tua escola. É gratuito, então a pessoa vai para se inscrever. Aí o vendedor tem que fazer um milagre na sala de atendimento para conseguir vender, porque a pessoa veio com aquela mentalidade que o curso é gratuito, então não adianta apresentar alguma coisa de pago para a pessoa que ela não vai querer, ela vai achar que você está enganando ela, vai sair falando mal da escola. Agora, quando o telemarketing faz um bom trabalho, explica sobre os cursos gratuitos, explica sobre um segundo benefício, que é ter uma bolsa de desconto num curso completo, e essa pessoa já vem preparada que existem 2 modalidades, que ela pode ficar com as 2, é mais fácil de vender. Então, suspeite se o seu telemarketing estiver levando muita visita e não estiver fechando nada. Às vezes a gente coloca a culpa toda no vendedor.
E às vezes não é isso que está acontecendo, às vezes o telemarketing está levando uma visita preparada para não comprar. Ela ficou tão focada na história do gratuito, em vir e garantir a bolsa dela e tal, e ela não sabe nada sobre, de fato, o que a gente quer apresentar para ela, que é um curso completo, né? Talvez uma bolsa de desconto, uma metodologia que envolve mais meses de trabalho, onde a aluna vai sair preparada para o mercado de trabalho, vai sair preparada para empreender. Isso tem que estar claro também na ligação. Área da secretaria ou recepção. Quais são os 5 principais processos dessa área? O primeiro processo, logicamente, é o atendimento, né? O que é o atendimento? É atender as pessoas que chegam ali na recepção. Tem que ficar claro para vocês hoje, muita escola ainda não tem uma recepção organizada na questão dos processos. Então, lógico, tem aquele clichê, né, de toda a gestão de que a recepção precisa ser organizada, precisa estar bonita, precisa estar limpa, enfim, as pessoas têm que estar bem vestidas, né, se possível uniformizadas e tudo mais. Mas não é isso que eu estou falando. Os processos que eu estou falando é o seguinte: quando chega alguém para trocar de turma, quando chega alguém para cancelar, quando chega alguém para renegociar alguma situação, né, com a escola, como que a sua secretaria está estruturada para isso? Ela está preparada para resolver todos os possíveis problemas ou os possíveis casos que acontecem, né? Ou ela fica abrindo aqueles protocolos, né? Ou ela avisa, né? Eu vou passar isso para um departamento, depois eu te ligo. A sua secretaria tem que estar treinada para resolver qualquer necessidade do aluno no momento em que o aluno chegar na tua escola. Então, se ele quer cancelar, a sua secretaria tem que estar treinada no procedimento de reversão, de sentar com ele numa sala separada e discutir o porquê que ele está querendo cancelar, tentar reverter essa situação. Se ele quer remarcar uma prova, você não vai passar para o pedagógico resolver, tem que ter um processo já bem estruturado, assim como se ele quiser fazer um pagamento de quitação do curso, enfim, o atendimento, ele tem que resolver 80% de todas as solicitações que estão sendo feitas na sua recepção. Por que não 100%? Porque é impossível, em alguns casos, você resolver tudo que o aluno pedir, né? Às vezes você precisa de uma aprovação, às vezes você precisa ver com a área pedagógica alguma informação. Agora, a meta é que cada 10 pessoas que entrem na tua escola para resolver alguma situação na secretaria, 8 pessoas saiam de lá com o problema resolvido no ato da visita, no momento que chegaram, né? Então isso pode ser inclusive um indicador para você criar uma meta, né, para a tua equipe. Ou seja, se elas conseguirem resolver 80% das situações, elas têm um acréscimo salarial, elas têm um bônus, elas têm algo de reconhecimento. Então o importante do atendimento é saiba resolver 80% dos problemas e não deixe a sua secretaria ficar aquele processo moroso de abrir protocolo, abrir requerimento. Tem uma frase em inglês que chama keep it simple, ou seja, faça as coisas da melhor forma, da forma mais simples possível, de um jeito mais rápido, de um jeito mais organizado, que dê a resposta mais rápida para o aluno. Segundo item mais importante da secretaria, prevenção das parcelas a vencer. O que a sua secretaria tem que fazer? Ela tem que ligar para todos os alunos que vão vencer, lembrando eles sobre o vencimento da parcela. Mas fica muito chato todo mês você ligar para lembrar a pessoa que está vencendo, né? Em algum momento ele vai falar, para de me cobrar, eu estou pagando em dia e tal. Então você tem duas formas de fazer isso. A primeira é dando um prêmio para ela, ou seja, olha, se você pagar até a data de vencimento, você vai concorrer a um sorteio no final do mês. Então, se hoje é dia 10 e você paga no dia 5, você vai ganhar 5 cupons, né? Você paga no dia 7, você vai ganhar 3 cupons. Ou seja, quanto mais rápido ela pagar, né? Quantos dias antes ela pagar, a quantidade de cupons que ela vai receber para participar desse sorteio. Outra forma de fazer isso é questionando sobre a aula. Então, você liga e pergunta, olha, eu queria um feedback seu sobre a aula, na nota de 1 a 5, o que você está achando da tua aula? Né? Fala que essa pergunta não vai ser passada para o professor e aí você aproveita a ligação, você já está fazendo 2 trabalhos, né? Fazendo uma pesquisa de satisfação e já está aproveitando a ligação para lembrar. Fala, olha, só para te lembrar que a sua parcela vence dia tal, tá? Só para você deixar anotadinho aí e não esquecer.
pronto, você já fez esse trabalho de prevenção sem ficar de uma forma muito direta, mas de forma indireta. O terceiro processo é a cobrança. Então, todo mundo que venceu já está vencido e não pagou, você tem que ligar para cobrar. Aí já é um outro processo. A secretaria, ela tem que fazer isso para quem venceu a parcela no máximo 60 dias. Então, 60 dias após vencido, ainda é de cuidados da secretaria. Ainda tem que ser um trabalho de reverter, porque às vezes a pessoa vence a primeira e ela para de ir na escola, ela desanima, então você vai ligar para perguntar o que aconteceu, se tem alguma coisa que a escola possa ajudar, lembrar que a parcela venceu, né? Se de alguma forma a escola possa ajudar ela parcelando o valor que venceu nas parcelas seguintes, né? Tentando criar uma condição de acordo ali, de uma forma amigável, né? De uma forma justa, que fique boa para o cliente e fique boa para a escola também, né? Não deixar aquilo se acumular, porque o mais importante de uma cobrança bem feita é não deixar a dívida acumular. Quanto mais a dívida ficar alta, menor a vontade da pessoa vir resolver, mais ela vai deixando isso para depois. Então, os primeiros 60 dias de um aluno que venceu são cruciais para você recuperar esse aluno de volta. São cruciais para ele te pagar. Após isso, vai ficando muito difícil. E aí a ligação já tem que ser de outro formato. Então, antes de desistir dele, durante 60 dias, tenta fazer um processo amigável, né? Tenta ajudar o aluno a voltar a estudar. Ele ainda tem uma relação, um elo importante com a escola. Após isso, mude a forma de cobrar. Faça de uma forma um pouco mais firme, né? Mostre para ele quais são os prejuízos que ele vai ter, né? Os problemas que ele vai ter se ele não pagar isso o mais rápido possível. SPC e protesto é o quarto item mais importante das atividades da secretaria. Então a galera que não pagou dentro de 60 dias vai para SPC e protesto. Existe um processo para fazer isso, né? Você tem que separar todos os alunos durante aquele mês que não pagou, né? Que estão com 60 dias de vencido. Todo dia vai vencer um novo aluno, então você tem que organizar isso, fazer uma lista e mandar no registro do SPC e mandar para cartório para protestar. Ou seja, esse pessoal, para resolver esse problema com a escola, ou quando ele quiser comprar qualquer outra coisa fora da escola, ele vai ter que vir aqui antes para resolver essa situação. Então, essa é uma atividade também da secretaria, tem que ser feita e cuidada diariamente, para que isso não acumule, né? Eu já cheguei a ter uma carteira de R$500 mil de pessoas que estão devendo. Por que isso aconteceu? Porque eu não fazia esse processo da forma correta. Eu não tinha tanto cuidado com o SPC, com o protesto da forma que deveria. Então esse trabalho tem que ser minucioso. E como ligar para essas pessoas? Chegou a hora de você fazer uma ligação mais firme. Então, não adianta ficar ligando todo dia para essa pessoa. Ela já demonstrou interesse que ela não quer acertar. Você vai fazer poucas ligações, só que as ligações têm que ser assertivas, né? De uma forma firme, falando para ela resolver essa situação. E lembrando ela que o nome dela já foi negativado. Que enquanto ela não vier até a escola, essa pendência vai ficar em aberto. E que ela só vai conseguir resolver essa situação de uma vez por todas no dia que ela comparecer na escola. E a última atividade mais importante da secretaria é a ligação de boas-vindas. O que é isso? Vamos supor que a pessoa fechou a matrícula, ela pagou, né, tudo certinho, e a aula dela só vai começar daqui a um mês. Uma semana antes, você tem que ligar para a pessoa para dar as boas-vindas. Você vai ligar, vai agradecer por ela ter confiado na escola, vai informar ela que o curso dela está para começar, para ela se organizar, que na semana seguinte, no dia tal, e durante 12, 24, enfim, no período do curso, ela vai ter que separar essa data, esse dia, né, e essa hora, para comparecer na escola para fazer o curso dela. Então nada mais é lembrando ela sobre o início do curso e de uma forma muito agradável, né? Falando que a apostila dela já está separada, que ela vai receber o primeiro dia de aula, que o professor está ansioso para começar essa turma, que a escola tentou fazer uma turma com perfis parecidos, com idades parecidas, para que a aula seja dinâmica, seja divertida, que você tem certeza que a aula vai ser muito importante para ela, que vai ser muito proveitosa para ela. Essa ligação tem que ser uma ligação muito animada. Para isso é importante você fazer um script antes, ou seja, criar um roteirozinho do que tem que ser falado nessa ligação, entregar na mão da sua secretaria para que a secretaria ligue. Pega uma pessoa animada, né, que consiga passar isso pela ligação, porque isso vai fazer toda a diferença quando o aluno começar a primeira aula dele na escola.
As 5 prioridades do financeiro. A primeira prioridade é o controle de caixa. Então, a tua recepção, a tua secretaria, ela vai ter os recebimentos lá e ela vai fazer o fechamento do caixa todo dia, né? Como é que você faz isso no dia a dia? A pessoa da financeira, ela tem que ter um controle de caixa, verificar quem estava cuidando do caixa naquele dia, naquela hora. Se houver alguma divergência de caixa, chamar a pessoa que estava cuidando do caixa. Por isso que é importante você definir quem é o responsável do caixa a cada hora do teu negócio, né? A cada período do teu negócio. Porque a pessoa do financeiro vai chamar essa pessoa e vai questionar a divergência do caixa. Se não houver uma explicação cabível, cabe até, e aí vai depender do teu RH, né? Vai depender se faz sentido isso para você ou não, que pode ter um risco trabalhista, descontar esse valor do salário da pessoa. Porque somente quando dói no bolso é quando o funcionário aprende a ter mais cuidado e mais atenção, principalmente relacionado a dinheiro. Então o controle de caixa tem que ser feito diário. A primeira coisa tem que ser feita no dia pelo financeiro. Verificar o caixa do dia anterior, verificar se tem alguma divergência, verificar quem que cuidava do caixa no dia anterior, né? Ou quais as pessoas que cuidavam, e mostrar essa divergência, ver o horário que isso aconteceu e verificar o que vai ser feito. Controlar despesa é a segunda atividade mais importante do financeiro. Despesa é igual unha, é igual cabelo, você tem que cortar todo mês. O que acontece? A gente vai acumulando as despesas, a gente para de verificar se aquela despesa faz sentido ou se não faz, a gente deixa de renegociar, né, algumas despesas que já estão combinadas há muito tempo e que já não fazem mais sentido para a escola. A gente deixa algumas coisas combinadas com funcionários e não renegocia. Então, a despesa ela tem que ser verificada diariamente, né? Tem que ser verificado se aquilo faz sentido ainda para a escola, se aquela despesa ainda faz sentido para a escola. E se não estiver cabendo no bolso as suas despesas, você tem que tomar decisões de que cortar e o que não cortar. E a melhor forma de fazer isso é você definindo a sua Roma. O que é a sua Roma? É onde você quer chegar. Então, como que você faz isso? Você vai verificar, por exemplo, se você quer ter um maior faturamento, as despesas que você tem hoje levam você ao maior faturamento? Se não levar, está na hora de você rever essas despesas. Agora, se essa despesa te leva ao maior faturamento, mas você está gastando muito de uma forma que você não consegue pagar aquilo todo mês ou tem uma dificuldade, renegocie essa despesa. Pense numa nova forma de pagar isso, que fique mais fácil, que caiba no teu bolso. Terceiro item, controlar entradas, controlar receita. Por que isso é importante? Muitas vezes o comercial faz uns combinados na hora do atendimento que quando vai ser colocado no sistema, não é bem a regra que você passou para o comercial, mas acaba passando, uma exceção ou outra você acaba aprovando. E na hora que você vê o total de exceções, acaba que a exceção virou a regra, ou seja, você deu mais desconto que você deveria, você dividiu em mais parcelas que você deveria. Então, o que você tem que fazer? Controlar essas entradas, verificar se a sua tabela de preço está de fato sendo trabalhada da forma correta, verificar se isso não está sendo de alguma forma mudado ao longo do tempo, porque o comercial ele tem esse perfil de não querer perder matrícula, e aí ele vai criando sistemas e mecanismos e formas para que a pessoa pague de um jeito que o comercial fecha a matrícula, fique bom para a pessoa, mas às vezes não fica bom para a empresa. Então, olha essas entradas, confere como estão sendo feitas essas matrículas, esses pagamentos, e veja se isso está dentro da saúde financeira da empresa, está dentro do que você precisa para manter um nível de lucro da tua empresa, manter uma margem de lucro da tua empresa. Financeiro, ele também, no caso da minha escola, controla o RH, os recursos humanos. Como? É no financeiro que a gente faz todas as contas aí de metas e premiações e verifica se tudo isso que foi combinado, se de fato todo mundo bater as metas, a escola vai conseguir pagar. Então o financeiro, ele trabalha com esse sistema de meritocracia. Então cabe a ele verificar se o que está sendo combinado com os seus colaboradores dá para ser cumprido financeiramente, ou se você fizer tudo que os colaboradores pedirem, né, e eles baterem todas as metas, tal, se isso não pode atrapalhar aí a saúde do teu negócio, a saúde financeira do teu negócio. E o quinto item e último do financeiro é manutenção predial. Como que você tem que organizar a manutenção, a infraestrutura do teu negócio? Você tem que separar uma verba mensal, guardar uma verba
todo mês, onde qualquer imprevisto, qualquer necessidade, você tenha separado esse dinheiro para fazer manutenção na tua escola. Natural que alguma manutenção fique mais cara que o valor que você separou, e aí você vai ter que fazer alguns ajustes no orçamento para caber. Mas não dá de forma alguma para você manter uma escola ativa com uma infraestrutura ruim, com uma pintura ruim, com problemas de iluminação, com lousas que estão manchadas, com televisões que não funcionam da forma certa. Enfim, você tem que ter a infraestrutura sempre em dia. Sua escola tem que estar visualmente bonita, visualmente atrativa. Então, pessoal, se vocês cuidarem essas 5 principais atividades de cada colaborador, ou seja, de cada função, cada cargo da sua escola, com certeza, e eu posso te afirmar que com certeza, no final do ano, a tua escola, o teu negócio vai estar em um outro nível de gestão e provavelmente em um outro nível de faturamento, chegando a superar até o que você estava esperando, chegando a superar até a sua meta, o que você pensou para o teu negócio, pode ser até melhor se você seguir respondendo essas perguntas todas que nós fizemos e priorizando as atividades que eu recomendei que vocês priorizassem. Espero que esse vídeo possa ter te ajudado a fazer uma boa gestão na sua escola e qualquer dúvida você pode tirar aqui nos comentários.